Você está pronto? Então pode sentar, pega a tua Bíblia. Vamos iniciar lendo 1 Coríntios capítulo 7. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor colocou no meu coração para te transmitir nessa noite, a gente poderia dar um título, mas a gente vai deixar esse título só para a gente aqui. Poderia ser Casamento dá Trabalho. Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer: casamento dá trabalho. Mas vamos melhorar esse título, tá certo? Vamos chamar de O Bom Trabalho do Casamento. Não é o bom combate, não, é o bom trabalho. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui são casados? Ok. Quem está aqui é casado, mas o cônjuge não está? Estamos juntos nessa aí. Para você, eu quero dar logo uma exortação, assim como para mim. Essa palavra não é para quem não veio. A gente tem um bom público nos assistindo na internet, pessoas que estão vendo agora ao vivo, pessoas que vão ver depois. É para essas pessoas também. Mas não fica pensando em quem não veio. Pensa em você. É Deus falando comigo e com você nessa noite. Diga: Deus vai falar comigo. Amém. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32, o apóstolo Paulo, ele fala: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Verso 33, mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Amém, irmãos? Pensando, meditando, sobre essa passagem, me chama muito a atenção a responsabilidade, a responsabilidade que o apóstolo Paulo colocou para nós que somos casados. Ele diz primeiro que aqueles que não estão casados, eles podem se dedicar e devem se dedicar integralmente ao Senhor. Amém? Você está junto comigo? Está atento? Está me ouvindo bem? Aquele que não é casado, ele deve se dedicar integralmente ao Senhor. A vida dele deve ser com o propósito integral de agradar a Deus. Tudo que ele fizer deve ser buscando agradar a Deus. Mas eu e você que casamos, temos essa responsabilidade dividida. E o que mais me chama a atenção nesse texto é essa divisão, que é uma divisão igualitária, é uma divisão 50%. Em outras palavras, o tamanho da minha responsabilidade de agradar a Deus é o mesmo tamanho da minha responsabilidade de agradar a minha esposa. E não fui eu quem escolhi isso, não foi você quem escolheu isso, foi Deus quem escolheu isso. Foi Deus que quis dividir
o agrado. A glória ele não divide, mas o agrado ele dividiu. Você tem que me agradar. Sabe como você vai me agradar? Agradando do mesmo jeito ao seu cônjuge. Estou deixando você pensar mesmo, porque a coisa é séria. Não sei que ideia você tinha de casamento quando você casou. Mas a ideia de Deus é essa. Você casa para agradar alguém. Na mesma intensidade, com a mesma responsabilidade, o mesmo dever, a mesma parcela que você tem de agradar a ele, você deve agradar a esta pessoa com quem você casou. %50. Estamos divididos. Nossa responsabilidade é dividida. Temos que agradar a Deus, irmãos? É uma pergunta. Temos que agradar a Deus? Temos. Da mesma forma. Nessa mesma parcela de responsabilidade. Nós temos que agradar ao nosso cônjuge. Aquele que casou está dividido. Ele vive para agradar a Deus e vive para agradar ao seu cônjuge. Cuidando de como agradar. Essa palavra cuidar também significa trabalhar. E é sobre isso que vamos falar nessa noite. Porque casamento requer trabalho. Vamos descobrir que é um bom trabalho. Vamos descobrir que trabalho é uma coisa boa, é algo de Deus. Trabalho tem recompensa, mas trabalho exige esforço, compromisso, dedicação, intensidade. Amém, queridos? Diligência. Precisamos viver com essa responsabilidade. Da mesma forma que eu tenho que agradar a Deus. Deus dividiu essa parcela. Deus dividiu esse agrado que eu tenho que dar a Ele. Me colocando essa responsabilidade também, da mesma forma que eu tenho que buscar agradar a Ele, eu tenho que buscar, ou que viver em prol de agradar o meu cônjuge. Isso é tão real, irmãos, que Pedro ele diz lá em 1 Pedro 3,7, que se o marido não exerce bem o seu papel, as orações dele são interrompidas. O meu relacionamento com Deus, ele é afetado na medida que eu deixo o meu relacionamento com a minha esposa ser afetado. Porque Deus dividiu igualmente essa responsabilidade. Ô glória! Então, quando a gente diz que quer agradar a Deus, a gente também está dizendo que a gente quer agradar ao nosso cônjuge. Porque estamos divididos. Aleluia! Temos que cuidar temos que trabalhar, temos que nos esforçar para agradar ao nosso cônjuge. Deus criou o homem para trabalhar. Lá em Gênesis capítulo 1, quando diz que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem, a sua semelhança, diz no verso 26 em diante que Deus deu a ele domínio sobre a sua criação. Deus deu ao homem a responsabilidade de governar tudo aquilo que havia sido criado. Amém, irmãos? Deus deu ao homem e à mulher uma responsabilidade. No capítulo 2, ele detalha um pouco mais, e ele diz que era para o homem cultivar e guardar. Diga comigo, cultivar e guardar. Isso nos lembra esses verbos utilizados por Paulo aqui em Corinto. O cuidar e o agradar. O guardar
e o cultivar, cuidar e agradar. Amém? Deus cria a mulher também para trabalhar. Deus criou a mulher para ser uma auxiliadora do homem. Alguém que iria estar trabalhando junto com o homem. Auxiliando o homem no seu trabalho. Amém? Trabalho, irmãos, é uma coisa boa, porque foi Deus quem criou. E diz que quando Deus criou tudo aquilo e Deus organizou para que funcionasse assim, o homem trabalhando, o homem cuidando, o homem cultivando a terra, dando nome aos animais, guardando todas as coisas, semeando, colhendo. Deus viu tudo aquilo e disse que era muito bom. O homem e a mulher naquele jardim, quando Deus visualizou tudo, o capítulo 1 de Gênesis é isso. Deus criando pela fé. Diz que Deus viu tudo aquilo. E aquilo incluía o trabalho do homem, o trabalho da mulher. Deus viu que era muito bom. Amém, irmãos? Agora, com a desobediência de Adão e Eva, veio uma consequência que também interfere no que a gente conhece como trabalho. Veio a fadiga. A fadiga do trabalho, ou causada pelo trabalho, ou pelo esforço físico desempenhado no trabalho, naquilo que a gente faz, nas obras que fazemos, ela foi consequência do pecado. Amém, irmãos? Amém? Mas o trabalho não é consequência do pecado. O trabalho é uma idealização da criação de Deus. Deus nos criou para trabalhar. Deus nos criou para cultivar e guardar aquilo que Ele nos deu. Vai comigo para o Salmo 128. Salmos 128, verso 1 diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Você percebe que trabalho e felicidade podem andar juntos? Amém? Como? Quando a gente teme ao Senhor e anda nos caminhos dele. Aquela maldição, aquela consequência do pecado, né, de ter um trabalho pesado, não nos alcança mais. A gente pode trabalhar e mesmo assim ser feliz. Porque trabalho em si é uma coisa de Deus, é uma coisa boa. Amém? Feliz serás e tudo te irá bem. Agora, o que é tudo ir bem? Verso 3 ele explica. Você vai ter a sua família por perto. Você vai ter um relacionamento com a sua família, com a sua esposa, os seus filhos. E ele justifica isso dizendo no verso 4, como é abençoado aquele que teme ao Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz que Noé, ele construiu uma arca para a salvação da sua casa. Eu quero te perguntar, para o que tem sido a arca que você tem construído? Não adianta construirmos uma arca se não for para levar a nossa família junto. Amém, irmãos? Aleluia. A bênção de Deus no nosso trabalho, naquilo que a gente faz, enquanto a gente vive as nossas boas obras, vai se manifestar na nossa casa, na nossa família, como diz bem aqui o Salmo 128.
Lá em Deuteronômio 28, quando fala da bênção, né? E essa bênção a gente herdou em Cristo, né? A bênção de Abraão. No verso 12, lá de Deuteronômio 28, diz que o Senhor iria abençoar todo o trabalho das nossas mãos. Amém? Então, trabalho, ou trabalhar, se esforçar, é uma grande bênção. Eu não me refiro só a emprego. Amém, irmãos? Estou falando de todo o trabalho. A oportunidade que você tem de fazer alguma coisa, ou fazer alguma coisa. As tuas boas obras, o teu emprego também, pode ser uma grande bênção. Pode ser abençoado por Deus. E essa bênção deve, ou será, se for a bênção de Deus, refletida na tua casa, na tua família, nos teus relacionamentos familiares. Amém? Agora, por que eu te falei tudo isso sobre trabalho? Lá no Salmo 127, volta um pouco, um capítulo antes, no verso 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, pois aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Aqui nós vemos dois verbos que nos lembram os verbos que nós já vimos nos textos anteriores. Cuidar e agradar, depois vimos vigiar e cultivar, ou guardar e cultivar. E aqui ele fala de construir ou edificar e vigiar, que dá o mesmo sentido. De cuidar, né, tem o mesmo sentido, vigiar, e o edificar tem o mesmo sentido de cultivar. Amém, irmãos? E ele diz, se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que a edificam. Em outras palavras, o salmista disse que existem, ou deve existir, trabalhadores numa casa. Amém? Que trabalham para edificar aquela casa, para cultivar aquilo que tem, para cuidar daquilo que tem. Mas sem o Senhor, ou sem os princípios estabelecidos por Deus, vai ser, como ele diz no verso 2, inútil. Você vai se esforçar, se esforçar, se esforçar, e não vai ter o resultado esperado. Porque para ter o resultado esperado, além do trabalho, é preciso ter a bênção de Deus sobre aquele trabalho. Estamos falando de um princípio aqui. O princípio do trabalhar. Deus criou o homem para trabalhar. E esse trabalho precisa estar em linha com os princípios de Deus, para que Deus possa abençoar esse trabalho. Porque somente quando Deus abençoa esse trabalho, o homem desfruta dos resultados desse trabalho. Salomão fala isso em Eclesiastes capítulo 2 e Eclesiastes capítulo 5. Não adianta você somente trabalhar, trabalhar, trabalhar e deixar até mesmo para outros aquilo que você conquistou. Mas a bênção de Deus está em você desfrutar dos trabalhos das tuas mãos. Amém? Aleluia. Você entendeu esse princípio? Deus nos criou para trabalhar. E esse trabalho precisa ser em linha com os princípios dele, para que ele possa abençoar, para que o nosso trabalho tenha resultado. Agora, trazendo para o trabalho que falamos no início, que nós temos como casados, Paulo disse lá em 1 Coríntios 7, a responsabilidade de trabalhar para agradar o cônjuge. Esse mesmo trabalho ou esforço, essas mesmas obras,
Nós temos que fazer em linha com os princípios de Deus para que Ele possa abençoar, para que nós possamos ter os resultados. É por isso que casamento só funciona quando está em linha com os princípios de Deus. Você nunca vai experimentar dos benefícios de um casamento se você não viver o casamento ou trabalhar dentro do casamento, colocando em prática os princípios de Deus. Porque a bênção de Deus só vai estar lá se os princípios determinados por Ele forem cumpridos. Amém? Ô glória! Fica tranquilo, a gente vai chegar na recompensa daqui a pouco. Aleluia! Vimos que Deus, Ele dividiu essa responsabilidade. Da mesma forma que nós temos que agradar a Ele, nós estamos divididos. Temos que também, nessa mesma parcela de responsabilidade, buscar o viver em prol de agradar o outro. Eu te pergunto, como a gente agrada a Deus? Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como é que a gente agrada a Deus? Pela fé, ou vivendo pela fé. O que é fé? Tiago, ele disse que não adianta você dizer que tem fé, se você não tiver obras correspondentes ao que você está dizendo. Amém? Eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um relacionamento com Deus. Eu confessei Ele como o meu Senhor. Aquela confissão de fé precisa ser acompanhada de obras. E assim eu vou agradar a Deus. Obras de obediência a Deus. Amém, irmãos? Da mesma forma, num casamento, eu estabeleci um compromisso. Mas esse compromisso precisa ser correspondido por obras. Por trabalho. Eu agrado a Deus pela fé, e fé sem obras, sem trabalho, sem serviço, não é fé. Então, para agradar a Deus, eu preciso servir, trabalhar, obedecê-lo, ser diligente, para fazer algo que vai agradar a Ele, ou fazer a vontade dEle. E o princípio é o mesmo, porque Deus nos colocou essa responsabilidade igual. Da mesma forma que a gente tem que agradar a Ele, a gente tem que agradar o nosso cônjuge. Então, quando eu entrei no casamento, irmãos, uma aliança, assim como quando eu entro em aliança com Deus, quando eu entrei na aliança do casamento, no meu caso com Stephanie, eu preciso agora viver, trabalhar com ações, com obras que correspondam àquela aliança, àquele compromisso que eu fiz. Buscando agradar a ela. Vai para Deuteronômio 24. Oh, aleluia. Deus é bom, Deus está falando com a gente. Eu confesso a você que eu nunca tinha prestado atenção nesse versículo até um tempo atrás. E ele me chamou muita atenção um tempo atrás. Mas eu me arrependi de não ter atentado para ele há 7 anos atrás, quando eu era recém-casado. Verso 5 diz assim: o homem recém-casado não sairá à guerra, nem
se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano, ficará livre em casa e promoverá a felicidade à mulher que tomou. Se eu tivesse conhecido esse versículo antes, eu tinha apresentado ele aos meus patrões. Brincadeira, mas... Não é interessante, irmãos, que isso foi algo estabelecido por Deus a Moisés. Não é interessante que achou-se por bem que um homem, depois que casar, ele ficasse 1 ano sem ter nenhum tipo de trabalho extra, fora, porque ele já iria ter trabalho demais em casa? Você entende que Deus vê o casamento nessa ótica do trabalho, e trabalho para Deus é uma coisa boa. Trabalho para Deus é um princípio através do qual Ele vai poder te abençoar. Casou, você agora tem uma responsabilidade, fazer essa pessoa com quem você casou feliz. É o que está dizendo o versículo. Prioridade. Primeira coisa, aprenda a fazer essa pessoa feliz. É bem verdade que tem algumas mulheres que 1 ano não é suficiente para o marido aprender a agradar a ela. Brincadeira. É brincadeira. Lembrei daquela piada que o pessoal, um livro do tamanho do mundo, né? Como agradar as mulheres. Mas preste atenção na responsabilidade. Você casou, você agora tem que fazer essa pessoa feliz. Foi Deus quem estabeleceu isso. E nessa época, ou para essa época, a coisa era até boa. Você não vai para a guerra, você não vai ter nenhum cargo público. O seu trabalho completo vai ser fazer o seu cônjuge feliz. Porque requer trabalho, esforço, diligência, agradar alguém. No início, principalmente, porque você está conhecendo ainda aquela pessoa, o que ela gosta, o que ela não gosta. Mas o princípio do casamento está em trabalhar para o outro. Eclesiastes capítulo 4. Eu estou sendo claro, irmão? Você está entendendo? Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Tem melhor resultado. A gente vai falar dos resultados, das recompensas no final, para você sair bem feliz, tá certo? Tem melhor resultado, tem melhor pagamento esse trabalho. E ele explica o porquê. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só caindo, não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Que bênção, irmão. Salomão, cheio de sabedoria, ou da sabedoria dada por Deus, ele fala que é melhor ser 2 do que 1. Foi esse mesmo princípio que Deus colocou em prática lá no Gênesis. Ele disse, não é bom que o homem esteja só. É melhor ser 2. É melhor ter alguém com quem ele vai
trabalhar junto. Amém? Vai ter melhor paga, vai ter melhor resultado. Porque quando você tem alguém ao seu lado, além de ter alguém com quem você compartilha e divide todas as coisas, quando você cair, o outro levanta, ou se o outro cair, você levanta. Se o outro tiver com frio, você aquece o outro. Se o outro tiver em perigo, você protege o outro. Note que porque é melhor ser dois do que um. Quando é que é melhor ser dois? Quando um trabalha em prol do outro. Quando um levanta o outro. Quando um aquece o outro. Quando um protege o outro. Vai ser melhor ser dois. Não é melhor ser dois quando um não trabalha para o outro. Nunca vai ser melhor ser dois se um cair e o outro ficar dizendo, tá vendo, eu avisei, eu achei pouco, fica aí agora. Não vai ser melhor ser dois desse jeito. Teu casamento não vai ser bom desse jeito. Quando é que o teu casamento vai ser bom? Quando um levantar o outro. Quando um trabalhar para promover o outro. Teu casamento não vai ser bom se um tiver com frio e o outro disser, eu também estou. O lençol é só meu. Não. Quando é que vai ser bom? Quando um cobrir o outro. Envolve trabalho. Envolve serviço. Envolve abrir mão dos seus próprios interesses para realizar o interesse ou a necessidade do outro. Dessa forma, vai ser melhor ser dois. Dessa forma, vai ter melhor resultado. Porque dessa forma, vai ter a bênção de Deus. Dessa forma, você vai ser feliz. Quando você abre mão dos seus interesses, quando você abre mão de querer a sua vontade para agradar o outro, para fazer o interesse do outro, para fazer a vontade do outro, para cobrir o outro na necessidade dele, a bênção de Deus se manifesta, te alcança. E aí o resultado chega, a felicidade chega. Amém, irmãos? Casamento é um compromisso, ou podemos até dizer um contrato também, uma aliança assumida diante de Deus e dos homens. E como toda aliança de duas partes, como todo contrato ou pacto, existem direitos e deveres. E nós nunca vamos poder desfrutar dos direitos se a gente não arcar primeiro com os deveres. Dever significa trabalho. Amém? Aleluia. É preciso trabalhar no nosso casamento. Trabalhar em prol do outro. O que o outro está precisando. O que o outro está querendo. O que vai agradar a ele. Eu preciso ter diligência nisso. Eu preciso me esforçar, me disciplinar para isso. É isso que eu preciso buscar. Não os meus interesses. Não a minha felicidade, mas a felicidade do outro. Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica, constrói, trabalha bem em prol da sua casa. A tola, com as próprias mãos, ou com aquilo que ela faz, ela destrói. Existe uma responsabilidade de trabalhar numa casa, tanto para o homem, como já vimos, como para as mulheres, como estamos vendo. Jesus, ele estava numa casa que tinha duas irmãs.
Marta e Maria, está lá em Lucas capítulo 10. E Marta, ela estava trabalhando, né, na casa, ajeitando a casa, fazendo a comida para receber Jesus. E ela acusa Maria, né, diante de Jesus, dizendo: Jesus, fala com essa daí, para ela me ajudar, para ela fazer alguma coisa também. E Jesus responde da seguinte forma: Marta, Marta, por que te preocupas com tantas coisas? Uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Jesus, ele deixa claro, eu quero que você entenda bem, Jesus, ele deixa claro aqui o que qualquer homem prefere numa casa. Pode fazer a pesquisa aqui com qualquer homem. Todos vão concordar com Jesus. Se fosse para você escolher, a casa está bem arrumada, a comida está na mesa e muito gostosa, mas a mulher está estressada, inquieta, preocupada. Chateada. Ou a mulher está bem, com você em paz, te ouvindo, te respeitando, querendo ouvir o que você tem a dizer. O que é que você prefere? A paz. A paz. Salomão, ele chega a dizer que é melhor você estar no eirado, que não tem nada, do que numa casa luxuosa com uma mulher rixosa. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo a Marta era: Marta, numa casa, o trabalho principal não é trabalhar em prol da casa. Esse trabalho é necessário, mas ele não é o principal. E ele nem é o melhor trabalho. Tem um outro trabalho que Maria escolheu fazer. Que trabalho é? Dar atenção. Se relacionar. Manter um ambiente de paz. Respeitar a ponto de querer ouvir. Porque essa edificação da casa, ela deve passar, antes de qualquer coisa, pela edificação dos relacionamentos. Lembra, Deus não disse: olha, você vai ficar um ano, casou, você vai ficar um ano sem ser convidado para a guerra, sem ter trabalho público, você vai ficar um ano trabalhando para organizar a sua casa. Você vai colocar tudo do bom e do melhor na sua casa, você vai comprar os melhores alimentos para a sua casa, você vai colocar a melhor decoração na sua casa. Não! Não era esse o objetivo. O objetivo era: você vai construir um relacionamento. O seu trabalho vai ser construir um relacionamento que vai fazer essa pessoa ser feliz. Esse é o trabalho principal. Agradar o outro. O que é que agrada o outro? O que é que vai fazer o outro feliz? Aleluia. Aleluia. Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, nós temos responsabilidades ou atribuições, tanto para os maridos quanto para as esposas. Trabalho.
Aleluia. Porque para você fazer funcionar, a ponto de você ter a recompensa, de você usufruir dos benefícios daquele contrato, daquele casamento, daquela aliança, daquela vida a dois, você primeiro precisa trabalhar. Porque é através do teu trabalho que Deus vai te abençoar. Aleluia. Que trabalho. Marido, ame como Cristo amou a igreja. Lembra Adão e Eva? Eles tinham um relacionamento perfeito. Diz lá em Gênesis 2 que eles estavam nus e não se envergonhavam. Eles tinham tudo, uma vida de cumplicidade, eles dividiam tudo, faziam tudo juntos. Se davam bem. O problema de Adão e Eva não foi um ao outro. O problema de Adão e Eva não foi o casamento. O problema de Adão e Eva foi desobedecer aos princípios de Deus. Quando eles desobedeceram, a primeira coisa que eles fizeram foi se cobrir. Não diz que Adão cobriu Eva e Eva cobriu Adão. Diz que cada um cobriu a si mesmo. E essa não era a ideia original de Deus para o casamento. Servir a si mesmo. Mas Jesus veio não somente para nos restaurar a posição espiritual que Adão tinha, mas também, irmãos, nos dá a oportunidade de restaurar o nosso casamento, a ideia original que Deus tinha sobre casamento. É por isso que Paulo usa até mesmo a obra redentiva de Jesus para ilustrar o casamento, ou ilustrar as atribuições, as responsabilidades dentro de um casamento. Ame como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Aqui está, homem, o meu trabalho e o seu trabalho. Temos que viver em prol da nossa esposa. Aleluia. Se entregando por ela. Renunciando coisas por ela. Não fazendo sempre a nossa vontade por ela. Não fazendo só o que a gente quer, por ela. Jesus assumiu a forma de servo pela igreja. Nós temos que assumir essa forma de servo por ela. Servir, proteger, prover, cuidar e cultivar. Amém. Diz que Jesus, ele apresentou a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula. E eu gosto dessa expressão, apresentar a si mesmo. Da mesma forma, os maridos, Paulo diz lá em Efésios, devem santificar a sua esposa, apresentando a sua esposa a si mesmo. Eu aprendi isso, irmãos. Todos os dias eu preciso apresentar a Perilo. Todos os dias eu preciso apresentar a Stephanie a Perilo. Todos os dias eu preciso dizer a Perilo quem Stephanie é. E essa Stephanie que eu apresento não pode ser uma Stephanie manchada. Eu não posso acordar de manhã e dizer, Perilo, essa mulher que tu casou, ela tem esse defeito, ela tem aquele outro defeito. Porque Jesus não fez isso comigo e com você. Quando você vai apresentar uma pessoa a outra, como é que você faz? Eu duvido que alguém chegue para apresentar e diga, fulano, esse aqui é ciclano, olha, ciclano tem esse defeito, ciclano também tem aquele outro defeito. Deixa eu te dizer, rapaz, ele tem um defeito, deixa eu te dizer. É assim que você apresenta duas pessoas? Não, quando você apresenta, você mostra as qualidades.
Todos os dias eu preciso lembrar a Perilo as qualidades de Stefano. Aquilo que fez Perilo escolher Stefano. Você está aqui, meu irmão? Isso muitas vezes requer trabalho. Requer esforço. Para amar como Cristo amou, requer trabalho, irmãos. Requer diligência, requer disciplina, compromisso, fidelidade. E dá trabalho. Mas quando eu faço essas boas obras, a bênção de Deus vai se manifestar. Do mesmo jeito, para a esposa, se submeter dá trabalho, irmãos. Como se submete a Cristo, dá trabalho. Respeitar, muitas vezes, dá trabalho. Requer esforço, requer diligência, requer disciplina, requer compromisso, fidelidade. Mas vale a pena. Porque é aí que vai haver melhor paga. Melhor resultado. Mas para isso, os dois precisam trabalhar. Os dois têm responsabilidade. Mas cabe a nós, cada um de nós, cumprir a nossa responsabilidade. Eu não posso trabalhar por Stefano. Ou fazer a responsabilidade que é de Stefano. Mas eu preciso fazer a minha. Amém? É como uma gangorra. Quem aqui já brincou de gangorra? Quando um coloca um peso maior, o outro fica preso. Para a brincadeira ser legal, o peso precisa ser dividido. Os dois precisam fazer a sua parte. Quando fica pesado para um, não tem brincadeira. Mas a brincadeira está em equilibrar os pesos. Quando você trabalha para equilibrar o peso com o teu cônjuge, para dividir as responsabilidades, a brincadeira vai ficar boa. O casamento vai ficar divertido. É como um jogo de frescobol. Tem que equilibrar a bola. Cada um fazendo a sua parte. Mas fica divertido. Não é um contra o outro. São os dois juntos, gerando aquele equilíbrio. Amém, irmãos? Mas para concluir, eu vou falar dos resultados agora, para você se animar, tá certo? Vai para Provérbios 14. Aleluia. Provérbios 14, 23, diz assim: em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Outra versão diz: não servem para nada. Trabalho vai gerar resultado. Só falar não vai gerar resultado.
Lá em Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo diz que nós não podemos dever ou estar devendo nada a ninguém, exceto o amor. A gente sempre vai estar devendo amor ao outro. E um conselho que eu dou sempre aos casais, quando a gente faz aconselhamento para casamento, é que se existe algo que pode danificar o teu relacionamento, se chama cobrança. E você cobra quando você percebe que o outro está te devendo. Mas se você tiver sempre a consciência que você está devendo, você nunca vai cobrar. Amém? E Paulo ele deixou bem claro que a gente vai estar devendo amor. Ou sempre a gente tem que dar amor. Ah, eu já amo, pode amar mais. Estou sempre devendo. Se eu tivesse consciência, eu não vou cobrar. Eu vou trabalhar para pagar a minha dívida. Amém? Precisamos trabalhar para pagar a nossa dívida. Nossa dívida de amor para com quem nós casamos. E é um trabalho diário e contínuo. Mas quando a gente trabalha, tem proveito. Vai ter resultado. Agora, se a gente ficar só falando, só apontando os problemas, só dizendo o que deve ser feito, ou só cobrando o outro, não serve para nada. Quer que o teu casamento tenha proveito? Começa a trabalhar. Trabalhar como? O que Deus te falou nessa noite. Como agradar o outro. Faz disso a tua missão diária. Agradar o outro. Fazer o outro feliz. Servir o outro. Levantar o outro. Aquecer o outro. Proteger o outro. Se você trabalhar, você vai ter resultado. A Bíblia mostra alguns princípios sobre o trabalho. Eu quero te falar 3, trazendo para essa analogia que a gente está fazendo, o trabalho dentro do casamento. Em 2 Tessalonicenses 3, versículo 10, Paulo diz assim, olha, se você não quiser trabalhar, você não deve nem comer, nem ter sustento. Porque o trabalho é o princípio para você ter uma recompensa, para você ter o seu sustento. Sabe, irmão, se você quiser ter sustento, ou dar sustento, sustentação ao teu casamento, você precisa trabalhar no teu casamento. Se você quiser desfrutar dos benefícios do casamento, isso envolve todas as áreas, inclusive a sexual. O sexo, ele é para ser uma celebração dentro do casamento. O sexo não é para ser algo penoso dentro de um casamento. O sexo não é para ser algo somente para fazer as pazes dentro de um casamento. O sexo é uma recompensa. Mas para ter recompensa, tem que ter trabalho. Tem que ter uma conquista. Não é só chegar de noite e dizer eu quero. É trabalhar durante o dia. Para poder ter de noite. Se você quiser um cônjuge feliz, você tem que trabalhar para isso. Não é só meras palavras, ficar cobrando. Não, trabalha e você vai ter o resultado do teu trabalho.
Se você quiser um cônjuge emocionalmente saudável, bem, você tem que trabalhar para isso. Se você quiser um cônjuge espiritualmente bem, você tem que trabalhar para isso. Se você quiser salvar o teu cônjuge, você tem que trabalhar para isso. E Pedro chega a dizer que isso é sem palavra alguma, é só trabalho mesmo. Não é pregando não, irmãos, é trabalhando, é vivendo dentro de casa. É se esforçando para ser alguém dentro de casa que vai conquistar o respeito, que vai conquistar a credibilidade, vai conquistar o amor, que vai ser uma boa influência. Oh, aleluia. Requer trabalho, irmãos. Para você ter um ambiente espiritual na tua casa, requer trabalho, serviço, requer oração, requer culto doméstico. O que acontece, irmãos, é que a gente muitas vezes quer a recompensa, mas não quer o trabalho. Mas a recompensa só vem quando tem o trabalho primeiro. Porque é o princípio estabelecido por Deus, que é a bênção, trabalho para tê-lo. Aleluia. Noé trabalhou 100 anos para construir uma arca. Mas foi aquela arca que salvou a sua família. Eu não sei quanto tempo você vai precisar trabalhar. Mas uma coisa eu sei, teu trabalho vai trazer salvação para a tua família. Que trabalho? Não estou falando do teu emprego não, irmão. Você pode ter o melhor emprego, o melhor salário. Isso não garante que você vai ter sucesso na tua família. Estou falando no trabalho dentro de casa. Trabalhar para agradar o outro, para fazer o outro feliz, para construir um relacionamento. O trabalho da boa parte. E esta não vai te ser tirada. Como é feliz o homem que teme ao Senhor. Desfruta do seu trabalho. Oh, aleluia. Segundo, 2 Timóteo 2,6 diz que o lavrador que trabalha, ele deve ser o primeiro a participar dos frutos. Oh, aleluia. Quanto mais você trabalhar em prol do teu cônjuge, quanto mais você trabalhar em prol dos teus filhos, dos teus relacionamentos, da tua família, você vai ser o primeiro a desfrutar disso. Você vai ser o primeiro a desfrutar daquela felicidade. Ei, quando você trabalha para o teu cônjuge ser feliz, você é o primeiro a desfrutar dessa felicidade. O problema está quando você quer desfrutar de um cônjuge feliz, quando você não faz nada para fazer ele feliz. Irmãos, eu nunca gostei de comédia romântica. Nunca. Se fosse para eu escolher um filme, eu nunca ia escolher uma comédia romântica, nem desenho. Duas coisas são os dois gêneros de filme que Stephen mais gosta. Mas eu descobri que quando eu assisto um filme desse, mesmo que eu não goste de assistir, ela fica feliz da vida, irmãos. E eu sou o primeiro a desfrutar dessa felicidade. O que é que eu faço? Vou gostar desses filmes agora. Vou trabalhar para conseguir assistir um filme desse, eu não gosto. Requer trabalho, requer esforço, porque se eu dormir, ela também não vai gostar. Eu fico lá, assistindo, comentando o filme, e mostrando interesse pelo filme. Quando o filme termina, irmãos, eu sou o primeiro a desfrutar do benefício do meu trabalho. Você entende? É um exemplo. Agora eu preciso trabalhar.
Oh, aleluia. Por fim, 1 Tessalonicenses 4:11 diz que o trabalho nos dá uma vida tranquila e nos dá dignidade. Faz com que a gente não precise depender de outros, ou da ajuda de outros. Existem muitos casamentos, e eu falo isso no contexto de igreja. Existem muitos casamentos precisando de ajuda de terceiros. E isso não é problema, necessariamente. Isso não é o fim, pelo contrário. Precisa de ajuda, busca ajuda. Agora, uma coisa é certa: se está precisando de ajuda, é porque você não trabalhou o suficiente. Porque quando você trabalha, você não vai depender de ajuda externa. Pelo contrário, quando você trabalha, você vai ajudar outros. Quando você trabalha no seu, você vai poder ajudar outros. É um princípio sobre trabalho. Trabalhe para que você tenha com que ajudar outros e não precise depender da ajuda de outros. O mesmo princípio no teu casamento, no meu casamento. Se a gente trabalhar, irmãos, a gente não vai precisar estar tendo uma ajuda de terceiros. Pelo contrário, a gente vai ser alguém que Deus vai poder usar para ajudar outros. Por isso que vale a pena trabalhar. Porque isso vai te dar uma vida tranquila. Não trabalhe para si mesmo. Não trabalhe para os seus próprios interesses. Trabalhe de como agradar o teu cônjuge. Foi isso que Paulo falou no primeiro versículo que lemos. Eu aprendi algo com meu avô. No começo do meu casamento, a gente saiu para almoçar com ele. E aí Stephanie foi contar uma história. E eu disse: não foi assim não, amor. Foi tal jeito. E ela disse: não, foi tal jeito. Eu disse: não, foi assim. Aí ela disse: não, foi assim não, foi assado. E a gente ficou nessa coisa, né? Meu avô olhando. Eu disse: foi assim. Ela: amor, tenho certeza que não foi assim. Aí ele bateu no meu ombro e disse: ô Perino, disse: oi, vô. Disse: você quer ser feliz ou ter razão? eu ri, disse: não entendi não. Ele disse: você quer ser feliz ou ter a razão? Ele disse: ser feliz. Ele disse: para ser feliz, às vezes tem que perder a razão. Deixa ela estar certa. Sabe, irmão? Você quer ser feliz? Perder a razão requer trabalho. Requer abrir mão dos seus próprios interesses. Mas você vai ter felicidade. Quando você trabalha para satisfazer o outro. Além de ter a bênção de Deus, você vai ter a recompensa do teu trabalho. Você foi abençoado com essa palavra? Eu fui. Você pode ficar de pé. Eu queria que, como um bom trabalhador, você fizesse a sua própria oração ao Senhor. Se consagra a Ele. Senhor, eu quero ser um bom trabalhador no meu casamento. Eu quero ser um bom trabalhador na minha casa. Me ensina, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo, a como viver agradando o outro. Buscando a felicidade do outro. Trabalhando para edificar a minha casa. Trabalhando para cultivar e guardar esse meu jardim.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Te dou graças pela sua palavra, pelas tuas instruções nessa noite, nos dando livramento, nos dando um norte, fazendo ajustes necessários. E nós nos comprometemos com o Senhor. A mesma responsabilidade que temos de te agradar, nós estamos divididos. E nós temos que agradar o nosso cônjuge também. O Senhor não tem problema com isso. Foi o Senhor mesmo que quis assim. Porque enquanto estamos agradando, servindo, trabalhando em prol do nosso cônjuge, estamos trabalhando para o Senhor. Nosso primeiro ministério é a nossa casa. Que o Senhor possa estar trazendo mais e mais sabedoria, graça sobre graça, para a vida de cada um aqui, Senhor. Possam ser maridos melhores, esposas melhores, pais melhores, filhos melhores. Possam edificar a sua casa e não trabalhar em vão nisso, mas o Senhor abençoando e os fazendo desfrutar do proveito do seu trabalho, da recompensa do seu trabalho, tendo uma vida de paz, tendo relacionamentos saudáveis, tendo relacionamentos plenos, prazerosos, realizadores, em nome de Jesus.